abandonai a paz do Senhor. Verdades ou mentiras? Fábulas, historicamente falando, ou algo concreto da parte de Deus? Eu quero que você adentre comigo na palavra de Deus, que está em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler versículos do livro de Êxodo. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz assim, Êxodo capítulo 3, verso 14, assim: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que vos enviou. Capítulo 4, verso 1 diz assim, então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Capítulo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa a mim no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Chamou muita atenção esse texto, mais uma vez, e eu quero trazer a você essa meditação, porque hoje na leitura da semana, que eu posto lá no Instagram, no final do texto fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse, eu li capítulo 3. E algo tem chamado a minha atenção em relação a exatamente a palavra verdade e a palavra mentira. Muitas vezes, nós não ouvimos aquilo que são as verdades. E muitas vezes nós damos ouvidos àquilo que é mentira. O pai da verdade nós conhecemos. É aquele que diz, eu sou o que sou. Eu vos enviei, Moisés. O que você tem ouvido, verdades ou mentiras? Há um ditado que diz, pior surdo é aquele que não quer ouvir. E nós vemos aqui que quando Moisés ele foi chamado, ele automaticamente, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e assim vai por diante. Algo me chamou a atenção que sempre ele usou a palavra, assim diz o Senhor. Capítulo de número 7, versículo de número 17. Assim diz o Senhor, nisto sabereis que eu sou o Senhor, quando ele falou a Faraó. Capítulo 8, verso 1. Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Versículo de número 20. Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Capítulo 9, verso 1. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. No verso de número 13 diz, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Capítulo 10, verso de número 3. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusares humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, nesses capítulos, versículos, Moisés, ele usa algo diante de Faraó. Ele usa algo, assim diz o Senhor. E eu quero te dizer, assim diz o Senhor a seu respeito. Você é bem-aventurado, você é feliz. Assim diz o Senhor, não te faltará coisa pequena e nem coisa grande. Assim diz o Senhor, você estará por cima e não por baixo, te colocarei por cabeça e não por cauda. Assim diz o Senhor, vós não estareis sós, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará junto de vós. Assim diz o Senhor, não entristeçais o vosso coração, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E como é difícil a gente acreditar naquilo que assim diz o Senhor. Aqui
Por N situações, Deus falou para Faraó, assim diz o Senhor. E Faraó, ele não escutou. E eu quero te dizer, Faraó não viveu até um outro ditado que diz, pior cego é aquele que não quer enxergar. Faraó não enxergava o que estava acontecendo de sinais. Faraó não ouvia aquilo que dizia o Senhor. E às vezes Deus também está fazendo conosco a mesma coisa. Tem falado e nós não temos escutado. Deus tem dado sinais, tem feito milagres, prodígios, livramentos, tem suprido necessidades, tem poupado as nossas vidas. E nós estamos cegos. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Nós estamos sem escutar, porque não estamos ouvindo aquilo que Deus diz. Mas, se por contrapartida vier uma mentira, olha, você está sozinho. A pessoa muitas vezes acredita. Olha, você nunca vai dar certo. A pessoa muitas vezes acredita. Olha, você nasceu para passar por isso mesmo. A pessoa vai e acaba acreditando. Olha, você nunca vai se casar, você nunca vai prosperar, você nunca vai viver os seus sonhos, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter saúde. E muitas dessas vezes a mentira parece que tem tanto poder que acaba nos engodando, nos colocando para baixo. Mas e as promessas de Deus? Será que elas vão falhar? E a palavra de Deus que você ouviu um dia ao teu respeito, será que ela não vai se cumprir? Com certeza irá, porque diz que nenhuma das palavras de Deus que sai da boca do Senhor, ela volta para trás vazia. Antes, ela se faz realizável na vida daqueles que aguardam a promessa. Então você tem que começar a ouvir mais aquele que diz, assim diz o Senhor. Você tem que mais ouvir aquele que diz, Deus, Ele quer falar muitas coisas e tem falado muitas coisas no nosso coração, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo. Tiago, ou melhor dizendo, lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3, diz assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Verso 4 diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então vamos ficar aqui com o versículo de número 4. Quando Timóteo fala que comichão, sabe aquele incômodo? Ele está falando aqui a respeito do Evangelho, que as pessoas não vão mais ouvir agradavelmente o Evangelho. Vai começar a dar aquele comichão, aquela coceira, aquele desconforto no seu ouvido. Mas eu quero colocar, como eu estou falando, de ouvir aquilo que Deus diz, do que ouvir aquilo que as muitas vozes desse mundo falam ao nosso respeito. Eu quero ficar com o versículo 4 que diz: e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão os ouvidos a histórias, a coisas que são incertas, simplesmente histórias contadas, jogadas no vento. Não ouça as histórias que o inimigo muitas vezes quer colocar sobre a tua vida. Ele quer inventar uma historinha lá, no qual o fim dessa história será um final de tristeza, um final de choro, um final de angústia, de dor, um final muitas vezes até de morte. Mas não volte os seus ouvidos
desviando os seus ouvidos daquilo que é a verdade. Peça para o Senhor hoje colocar em você ouvidos que ouçam a voz dele, que ouçam aquilo que Deus quer falar com você. Assim diz o Senhor, Ele quer dizer muitas coisas. Então pare aonde você estiver, reflita. Muitas vezes naquele momento no teu trabalho, muitas vezes na tua escola, na tua faculdade, muitas vezes dentro do teu lar, da tua casa, quando vir essas histórias malignas para te entristecer, para deixar você cabisbaixo, cabisbaixa, para deixar você angustiado, angustiada, você pare de ouvir essas histórias mentirosas, essas fábulas enganosas, e você ore a Deus e diga como, aleluia, Samuel falou: Senhor, fala, porque o teu servo ouve, aleluia. Diga, Senhor, fala, porque a tua serva ouve. E aí você vai acalmar o seu espírito em meio àquela situação e Deus vai falar com você. E agora nós vamos falar com Deus, para que nós possamos crer mais, crer somente. Se tu creres, você vai ver aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Creia, não fique dando ouvidos às situações e essas vozes que o mundo te oferece. Muitas vezes você ouve pessoas que não têm a presença do Espírito Santo de Deus. E essa voz vai vir da onde? Fala para mim. Você tem que parar e falar: Senhor, eu quero ouvir o Senhor dizer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então feche os seus olhos agora. Aleluias. Pai, nós queremos orar, Senhor, para que possamos ouvir. Como é sábio ouvir-se. Ouvir a tua voz. Ouvir dos teus ensinamentos. Ouvir das tuas verdades espirituais. Aqui a palavra fala que eles estavam ouvindo, Senhor, situações que agradaria o seu próprio coração, Pai. No capítulo 32 fala isso. E, meu Deus, eles foram roubados. Senhor, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Que nós sejamos mais ouvintes e muito mais praticantes. Porque a tua palavra fala ainda em Tiago, capítulo 2. Me vem à memória que no versículo 22 diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras lhe foi aperfeiçoada, e cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi imputado por justiça. E diz a escritura, a tua palavra diz que eu sou, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eu viver, e eu vou viver o que diz a tua escritura. Em nome de Jesus, se ela diz que eu sou feliz, se ela diz que eu sou curado, sarado, eu vou viver o que diz as escrituras, e você também viva o que diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. No capítulo 32 de Êxodo, Êxodo 32, versículo de número... Aqui é onde eles fizeram um bezerro de ouro. E no versículo de número 27 diz: e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passa e tomai pelo arraial, em porta, e mate cada um o seu irmão,
e cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. E a palavra fala que 3.000 homens morreram. Sabe por quê? Porque esse povo que Moisés chegou lá e falou, eles não me ouvirão, com todos os sinais, com todas as maravilhas, com a saída do Egito ainda. E indo para a terra prometida, eles vão e fazem um bezerro de ouro. O Senhor falou, assim diz o Senhor, para a tribo de Levi, cada um pegue a sua espada e... Então seja, a mentira leva à morte, a verdade leva à vida. Fique com a verdade de Deus para você, em nome de Jesus. Shalom.